A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor maravilhoso, por todas as coisas que Ele faz, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Programa da Igreja Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A palavra que cura, que liberta e que nos salva. E como Deus é a palavra, nós vamos direto para a palavra de Deus. Não creia em ameaças. Está no segundo livro das Crônicas, 32:15. Aqui o rei Senaqueribe falando para o rei Ezequias. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Uma ameaça. O inimigo coloca em ação sua usual estratégia, a ameaça, a guerra psicológica para abater o ânimo, abater a fé do povo de Deus. Ele tenta vencer sem lutar, porque ele sabe que se ele lutar contra quem confia em Deus, ele vai perder. Esteja preparado e não caia nas ciladas das ameaças. O nosso inimigo hoje são espíritos enganadores, aqueles que trazem enfermidades, perturbações, vícios, misérias e uma infinidade de coisas ruins. Não as aceite, repreenda-as e expulse em nome de Jesus. Eles sabem o que fizemos e fazemos, mas eles não sabem, só não sabem o que pensamos. E lá em 1 Pedro 5,8 diz que ele, o inimigo, anda em nosso derredor bramando como leão, querendo nos tragar. Então, não se espante com o bramido, não se espante com as ameaças deles. Como fez Senaqueribe, o inimigo faz propaganda do que ele fez, mostra quem ele derrotou, mas ele só derrota quem não tem aliança com Deus, quem não é fiel à palavra do Senhor. O inimigo é especialista no marketing negativo. Nunca creia em suas ameaças. Nunca creia em sentenças negativas, diagnósticos ruins, mesmo que comprovados. Eles são alterados pela ação de Deus em resposta à nossa oração, em resposta à nossa fé e à nossa perseverança. Não aceite frases como não tem jeito, é impossível, ninguém pode fazer. O nosso Deus faz o impossível. Ele pode todas as coisas. Creia no poder, creia nas promessas de Deus e não nas ameaças do inimigo. O inimigo tenta muitas vezes falar, lança as setas deles nas nossa mente, mas muitas vezes para nos enganar. E pensamos que são nossos os pensamentos. Não. Ameaças de será que eu vou perder emprego se eu fizer a vontade de Deus?
qualquer coisa que venha contra a palavra de Deus, não aceite as ameaças. Cumpra, obedeça o que o Senhor coloca na palavra dele, o que você está aprendendo de acordo com o seu caminhar com o Senhor, e creia que ele é muito mais poderoso do que qualquer ameaça que venha sobre a sua vida. Fique com a palavra, não aceite nada que venha do inimigo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai querido, mais uma vez pela Tua palavra, Pai, que nos revela, Senhor, que nós devemos dar ouvidos apenas ao Senhor, à Sua palavra, às Suas promessas, Pai. Amém. O inimigo tenta sempre nos enganar com pensamentos negativos, com frases de efeito até negativas, mas nós entregamos a nossa vida e o nosso caminho nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor sempre nos guardará. Fortalece a nossa fé, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, a cumprir o que está na Tua palavra, para desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Fiquemos todos agora com mais uma mensagem pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Deus os abençoe. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esteja debaixo do sangue de Jesus, suas roupas serem limpas. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só assim eu terei vitória, eu continuarei tendo vitória, Senhor. Aleluia. Deus é um Deus abençoador, e nós temos que ser abençoadores também, povo de Deus. Nós não podemos, hoje de manhã nós tivemos um culto abençoado, e nós falamos aquilo que o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Não tenha o olho mau só vê maldade, só vê coisa ruim, só vê mal, só murmura, só reclama. Tem olho bom. Quando você tem olho bom, todo o seu corpo tem luz. Então, e veja sempre algo bom, algo que traz o bem, que faz o bem em todas as vidas, em todas as situações. Esse é um outro segredo, irmãos. Então, ele está enxergando sempre, a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas tem algo bom nela. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do evangelho. Ele mandava prender e mandava matar. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Ele era cruel, perseguia cristãos. E o que Deus falou? Esse é um vaso escolhido para mim. Então Deus transformou a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a enxergar as coisas quando caiu cego na estrada para Damasco. E aí a vida dele foi transformada e ele foi um dos maiores pregadores do evangelho. Escreveu, pela direção do Espírito Santo de Deus, 2/3 do Novo Testamento. Então, irmãos, não tem caso perdido para Deus. Não, esse fulano não tem jeito. Não, essa fulana não tem. Tem jeito sim. Pode não ter jeito para
o homem com os recursos do homem. Deus transforma. Deus transforma o maior criminoso num pregador do evangelho, numa pessoa abençoadora. Então, por isso, irmãos, que nunca jogue a toalha em situação alguma, nunca desista, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que faz milagres, só Ele faz milagres, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua situação, seja ela em que estágio estiver. Confie no poder de Deus. E aqui, irmãos, eles estavam relatando o que diziam a respeito de Jesus. Irmãos, nós temos que divulgar a Jesus, mas não aquilo que nós imaginamos de Jesus. Nós devemos divulgar o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito. Foque na palavra de Deus. Não se deixe guiar por aquilo que dizem por aí. Ah, o pastor falou isso. Confira na palavra. Se aquilo que o pastor falou está em concordância com a palavra, se aquilo que o pastor pregou vem de Deus, vem da direção de Deus. Porque hoje Satanás tem infiltrado muitos contaminadores, pessoas que dizem que estão pregando e não estão pregando a palavra do Senhor. Estão trazendo outros ensinamentos, contaminações. Então cheque tudo à luz da palavra de Deus. Cheque tudo de acordo com a palavra de Deus. Não, pastor, o senhor falou algo em desacordo com a palavra de Deus. Isso tem que ser atentado e investigado, irmãos. Você tem que estar atento. Chega de ser enganado. Satanás é o pai da mentira e o mestre do engano. Satanás está enganando o mundo todo com as suas filosofias, com as suas crendices, com a sua idolatria, dizendo todos do caminho de Deus. Ele é o enganador mor. Então não seja enganado. A verdade está escrita, a verdade está na palavra do Senhor. O Senhor Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E o versículo 21 ao 24 diz: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E o versículo 24 diz: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Eles tinham a expectativa de um libertador. Mas como eles imaginavam um libertador? Um guerreiro que viesse com espada, que formasse um exército e libertasse o povo hebreu, o povo judeu do cativeiro dos romanos. Né? Essa era a expectativa de quem enxerga naturalmente. Mas o Senhor Jesus veio, mas para libertar não só o corpo. Ele veio para libertar o corpo, a alma e o espírito com a palavra de Deus. Ele veio ensinando. O que o Senhor Jesus mais fazia era ensinar. Era a prioridade dele. Ele veio enviado pelo Pai com uma missão, com um roteiro escrito, né? E estava lá prioridade, ensinar, divulgar o reino dos céus. O reino dos céus, da onde nós viemos, nós devemos voltar. Não se perca nos enganos do inimigo. Não se prive de voltar e passar toda a eternidade no reino dos céus. Nós viemos a esse mundo para cumprir uma missão para o Senhor. Deus quer que nós usemos a nossa diferença para cumprir uma missão para o reino dos céus, abençoar alguém, abençoar uma família, abençoar uma comunidade. Todos nós somos diferentes. Não há um só ser humano sobre a face da terra que seja igual ao outro. Mesmo os gêmeos univitelínicos têm diferenças. E essa diferença que Deus colocou em você, Ele quer que você use e que você prospere, que você abençoe a sua vida e abençoe a vida das pessoas que te cercam e cumpra a sua missão para Deus. Há uma diferença em cada um de nós. Fala para o seu irmão do lado: descubra a sua diferença e use a sua diferença. Tem algumas pessoas que é fácil encontrar a diferença dela, porque ela tem uma habilidade em comum.
ela se destaca em um determinado esporte, numa determinada atividade, tem uma diferença nela. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele também colocou uma boa diferença em você. Você tem que identificar essa diferença. Oh, mas aquele fulano, ele fala, então use essa diferença aí no falar. Ah, aquela pessoa ora, use a diferença na oração. Use a sua diferença. Não queira imitar o outro, irmãos. Porque aquele que quer imitar alguém, ele passa a ser, a não ser que seja um comediante qualquer, né? Mas ele passa a ser desnecessário, porque Deus colocou uma diferença nele, para ele nesse mundo usar essa diferença, abençoar a vida dele, abençoar os que o cercam e abençoar a obra do Senhor. Então essa é a direção do Senhor. Então não fique imaginando como Deus vai agir, só creia que Ele agirá. Havia testemunhos da ressurreição do Senhor. As mulheres viram a ressurreição do Senhor, mas eles não criam sem ver. Correram lá para ver. Irmãos, o Senhor Jesus passou boa parte da vida dele dizendo: eu vou ressuscitar no terceiro dia. 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 Chega, Senhor, o Senhor já falou que vai ressuscitar no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia e ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Estavam espantados que o corpo tinha sumido. Alguns lembraram da palavra, mas a maioria queriam ver. Entenda, irmãos, quando Deus coloca na palavra, é verdade, creia, irmãos. Creia. Irmãos, o Tomé era um discípulo do Senhor, mas ele tinha dificuldade para crer. Não seja como Tomé. Ele tinha dificuldade, ele precisava ver para crer. E sabe que o Senhor Jesus disse para ele em João 20, 29? Abençoado, bendito, bem-aventurado são aqueles que creem sem ver. Quem crê em Deus aqui? Todos. Quem já viu Deus aqui? Irmãos, se você precisasse ver para crer, ninguém creria no Senhor. Porque o nosso Deus, ele tem uma característica. Ele é invisível aos nossos olhos. Ele é invisível, mas ele é mais real do que tudo aquilo que é visível. Porque tudo nesse mundo que é visível vai se tornar invisível. Quando você descer aí a 7 palmos embaixo da terra, tudo vai desaparecer. E aquilo que é invisível vai surgir. Esse é o ciclo da vida. Entende, irmãos? Então essas coisas que você está vendo, que às vezes você até valoriza muito, valoriza demais, é perecível. De uma hora para outra pode ir embora. E aquilo que você não dá valor, aquilo que é invisível, a fé, Deus e as bênçãos do Senhor vão se tornar realidade, vão ser visíveis na sua vida. Então, entenda, irmãos, tem que crer sem ver. A pessoa que espera ver um milagre para crer, ela tem uma fé pequena, débil. A pessoa tem que crer sem ver. E quando ela crê sem ver, aquilo que ela crê se materializa, se torna verdade e se torna real. Essa é a fé, irmãos. Porque se a pessoa vê e crê, é fácil, não qualquer um faz. Mas aquele que crê sem ver, esse demonstra fé em Deus. Eu confio tanto em Deus que ainda não chegou a minha bênção, mas eu creio que ela chegará. E aí ela vem. Aí ela vem. Versículo 25, 27. Vamos avançar aqui. E eles lhe disse: honestos, tardios de coração, para crer tudo os que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. O Senhor Jesus exortou aqui os incrédulos. Deu um puxão de orelha, mas o que ele fez? Ele pregou a palavra desde Moisés. Irmãos, o que um incrédulo precisa? É crer. E como ele vai crer? Se ele ouvir. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que pregar, precisamos pregar quantas vezes forem necessárias até a pessoa crer. Muitas vezes o pastor repete algumas mensagens até as pessoas
crerem. E aqui no versículo 28 diz: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Segue o texto: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, nos pregava, e quando nos abria as Escrituras, Então vejam aqui, irmãos, sem saber que eram o Senhor, eles insistiram para que o Senhor ficasse à noite com eles. Irmãos, quando a companhia é agradável, nós não queremos nos apartar, nos separar dela. A gente quer que ela permaneça mais, não é isso? Então torne-se uma companhia agradável. Ande com Jesus no seu coração, que você vai agradar a todos, como aqui o Senhor agradou a eles. Então seja agradável, leve Cristo contigo, irmãos. Leve Cristo no seu coração. Leve a palavra de Deus nos seus lábios. Não precisa pregar como religioso. Lá em Lucas diz, a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Não, irmãos. Lá em Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem. Pecadores, raça de víbora. Não, irmão. Do jeito que você fala, do jeito que você conversa, encaixa a palavra de Deus. Né? Use a sua diferença, a sua característica no falar, a sua entonação de voz. Não mude. Né? Mas fale de Jesus. Fale daquilo que está escrito. Né? Mostre que Jesus está nos seus lábios. A palavra do Senhor diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de Cristo, os seus lábios estarão falando de Cristo. E você vai se tornar uma pessoa agradável. Não vai ser aquele pedante religioso que fica apontando o dedo: pecador, vai para o inferno se não se converter. Não, irmãos. Se não ofertar, Deus vai botar fogo na sua casa. Não, irmãos. Isso só toma as pessoas rebeldes ao Evangelho. Do jeito que você fala, com a sua entonação de voz, da maneira que você fala, leve a mensagem do Senhor. Leve aquele que não precisa nem usar as palavras que estão escritas, use até sinônimos, mas fale com sabedoria. Leve a Cristo contigo. Você vai ser uma companhia agradável que ninguém vai querer se apartar. Né? Não vai ser aquele espanta-rodinha, né? Ih, chegou ele, vamos embora. Né? Sai um para o lado, sai outro para o outro. Não, irmãos. Leva Cristo contigo. E aqui, irmãos, eles reconheceram o Senhor no partir do pão. E aí, quando eles reconheceram o Senhor, o que aconteceu? O Senhor desapareceu. Missão cumprida. Porque a missão do Senhor é que eles reconhecessem o Senhor, que eles ouvissem o ensinamento do Senhor, né? Que ardessem o coração dele quando o Senhor falava. Então, missão cumprida. Irmão, com Deus é assim, irmão. Cumpriu a missão, vai embora. O João Batista veio preparar o caminho do Senhor. O Senhor começou a pregar, começou a ensinar. O João Batista mandou perguntar: é ele? É ele. Então está na hora de eu ir. Né? De uma hora para outra eu vou. Como é que ele foi, irmãos? Rapidinho, foi decapitado. Né? Cortaram a cabeça do João Batista. Não teve nem um minuto de dor, nem um minuto de UTI. Oh, glória a Deus, que promoção, né, irmãos? Assim que nós temos que ver as coisas de Deus, né? Não, o João Batista foi um pregador, foi muito usado por Deus, não podia morrer assim. Para com isso, irmão. Para com isso. A morte para aquele que está em Cristo é galardão, é prêmio, é promoção, irmãos. Né? Já pensou sair desse mundo aqui e ir para o paraíso, irmão? E tem alguns malucos que querem voltar para cá, misericórdia, irmãos. Voltar para cá é punição, é castigo. Tem o paraíso, irmãos. É para lá que nós vamos, né? Missão cumprida, ouvir a palavra, crer no Senhor. Né? Então, quem, irmãos, é insensível a ouvir a palavra do Senhor, aquele que o coração não arde quando a palavra é pregada, ele precisa ouvir mais, ele precisa se converter, conhecer mais a Deus, crer mais na palavra que é a verdade. Tem alguns discípulos que andam 11 quilômetros com o Senhor e não reconhecem o Senhor. Irmão, você tem reconhecido o Senhor?
na sua vida? Você tem reconhecido a presença do Senhor? Você tem reconhecido a ação do Senhor? Ou o Senhor é um desconhecido para você? Muitas vezes o Espírito Santo fala ao seu coração. Você tem reconhecido, irmãos? Você tem reconhecido que muitas bênçãos que você recebeu foi Deus que te deu? Quem abriu os caminhos foi Deus? Quem te deu livramentos foi Deus? Quem te dá oportunidades de crescimento, de prosperidade é Deus? Você tem reconhecido isso, ou você acha, não, é meu mérito, eu estudei um bocado para conquistar isso? Que isso, irmão? Tem gente que estudou muito mais que você e não tem o que você tem. Não teve as oportunidades que você tem. O diferencial é o Deus Todo-Poderoso. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor e não entidades. O que faz a diferença é Deus nas nossas vidas. Se Deus não for contigo, você pode fazer lá 20 pós-graduações e doutorados lá em Harvard, que nada vai adiantar, irmão. É Deus que faz a diferença, é Deus que põe a mão, é Deus que abre os caminhos, é Deus que dá livramento, é Deus que nos dá a vida. Sem Deus nós nem levantaríamos da cama ao amanhecer. E nós temos que reconhecer isso, temos que conhecer o Deus que nos sustenta. A palavra do Senhor diz lá em João 15:5, sem Deus, sem o Senhor, nada podemos fazer. Muitas vezes você pensa que é você, não é você, é Deus. É Deus que te trouxe aqui, é Deus que vai abençoar a sua vida. Conheça-o e decida-se. Deus não força ninguém. Vem cá, me obedece. Deus não faz isso. Ele quer que você o conheça e decida, com seu livre-arbítrio, a segui-lo. Então, quem não conhece, não tem, ele tem a misericórdia de Deus. Tem muitos que não conhecem a Deus, não querem conhecer, tem a misericórdia de Deus. Mas quem conhece, crê e obedece, tem o melhor de Deus, tem direito às promessas de Deus, tem direito à herança dos filhos do Senhor. Conheça Deus, irmão. Conheça Deus através da fonte segura que é a palavra de Deus. E aí você decide a sua vida, se obedece, se não obedece, se faz, se não faz. Mas conheça o Senhor. Ele faz tudo por nós. Ele sempre faz o melhor por nós e nós temos que reconhecê-lo. Amém, povo de Deus? Quão espinhosa a coroa, canta a igreja, que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Canta comigo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.